Salve, salve, galera da medicina! Beleza, gente? Vocês estão? Joinha? Dando sequência então no nosso material, pessoal. Semana anterior, nós havíamos gravado uma aula para vocês, a parte fácil ali, referente à força elástica, a tal da lei de Hooke, É mais uma força aí, uma força de contato que nós estudamos dentro da dinâmica. Hoje a gente dá uma incrementada no negócio, exercícios um pouco mais complexos, envolvem associação de molas, pessoal. E eu preciso passar para vocês as duas formas, os dois tipos de associação que nós temos em mola. Quando nós vamos trabalhar com associação de molas, é importante ressaltar que a constante elástica equivalente da associação é diferente da constante elástica de cada mola. Então, muita atenção quanto a isso. A constante elástica equivalente ela é diferente da constante elástica que nós temos de uma única mola. Muito parecido com o que vocês estudaram lá dentro da eletrologia, pessoal, de resistor e capacitor. Aqui é algo semelhante àquilo, beleza? Na primeira situação, pessoal, vamos estudar a associação de molas em série. Lembrando aqui que a brincadeira é relacionada com a lei de Hooke, a tal da força elástica, onde a força elástica vetor é igual a menos o vetor Kx. X era a tal da deformação da mola, que poderia vir a ser uma elongação, uma compressão, pessoal? E o K, a constante elástica da mola. Então eu tenho duas molas associadas aqui, pessoal, primeiro de maneira em série. Cada uma da sua mola, cada uma das molas, possui uma constante elástica K. E olha como vai ser feito o estudo, pessoal, dessas constantes elásticas. Eu vou pegar essa mola aqui e vou atribuir uma força aqui, pessoal. Uma força aqui. Cada uma dessas molas tem um comprimento. Esse aqui, um agente externo, produz essa força F. Para não confundir, vamos colocar a força elástica aqui. Não é a mesma força, tá? Então eu vou puxar com uma força F. Cada uma dessas molas tem um seu comprimento natural. Então eu vou chamar isso aqui de L1, que é o comprimento natural da mola 1, e esse aqui de L2, que é o comprimento natural da mola 2. Eu aplico essa força e é lógico que essas molas se elongam, elas fazem uma deformação de elongação ali. Agora, o comprimento da mola, pessoal, passa a ser diferente. Passa a ser um L1 mais um X1. O tanto que elongou essa mola 1, pessoal. Assim como L2. L2, então, agora vai ser um L2 mais um X2. Cada mola tem um X diferente, lógico. Se as constantes elásticas forem distintas, o X1 não é igual ao X2. A mola mais dura, ela elonga menos que a mola mais mole, Então, dependendo da constante elástica, uma tem um X, uma deformação, maior que a outra. Porém, reparem que a força produzida aqui, pessoal, para a elongação foi a mesma nas duas molas. A força que nós produzimos aqui foi a mesma que esticou as duas molas. Porém, o X, o tanto que uma mola esticou, é diferente da outra. Então, nós começamos a nossa explicação, a nossa dedução das expressões com esse intuito. Eu sei que o X total que a mola teve é diferente. O X1 não é igual obrigatoriamente ao X2. Mas o X total é a soma do tanto que cada uma das molas se elongou, pessoal. O X total é a soma do X que a mola 1 elongou mais o X que a mola 2 elongou. Sendo assim, da minha lei de Hooke eu posso isolar X. Vamos isolar X aqui, pessoal? E isolando o X aqui, como que a gente fica, pessoal? Que o X é a razão entre a força elástica pela constante elástica da mola. Isso quer dizer que o X total é a força elástica, que aqui nesse caso agora tem o mesmo módulo de F, gente? Apliquei uma força para cá, essas duas molas têm uma força elástica, está em equilíbrio já, Em módulo ambas são iguais.
dividido pelo K, esse é um K total, constante equivalente, e o X1 e o X2 é a mesma força elástica, que em módulo é igual ao F que eu puxei, dividido pelo K1 mais a força elástica na outra mola, que é a mesma F, mesmo módulo de força elástica, K2. Se os F são iguais, eu posso colocar em evidências, né, gente? Ficamos então que a força elástica pela constante equivalente nada mais é do que a força elástica 1K1 mais 1K2. Olha que beleza, pessoal? Podemos simplificar então. Chegamos que a nossa expressão da constante equivalente é dado por uma soma inversa, né, dos valores da constante. 1K1 mais 1K2. Marcos, se tivesse 3 molas, mais 1 sobre K3. Se tivesse 4 molas, mais 1 sobre 4, K4. Então eu posso generalizar isso aqui e colocar essa situação. 1Kn. Basicamente é assim que a gente acha a constante equivalente, pessoal, da associação em série. Aí nós tínhamos algumas aplicações aqui. Marcos, e se as constantes, se as molas possuíssem constantes iguais? Como que eu faria para achar constante equivalente de 5 molas, por exemplo, que tem o mesmo valor de K, o mesmo valor de constante? Sendo assim, para N molas iguais, N molas iguais, ou seja, de mesma constante, tá, pessoal? De mesma constante elástica, nós poderíamos ter a equação que o K equivalente é sempre o valor de K dividido pelo número de molas. O N, número de molas. Reparem que nesse tipo de associação, pessoal, a constante sempre fica com um valor menor, a constante equivalente sempre fica com um valor menor do que qualquer um dos Ks envolvidos. Na nossa associação em série, o K equivalente sempre admite um valor que tem que ser menor do que qualquer uma das constantes das molas, beleza? Então, diminuindo o K, lógico, diminui a força, né? Aí nós tínhamos outra situação onde só envolvia 2 molas, um jeito mais rápido, que era o dado produto pela soma, que a gente também pode usar. Onde o K equivalente só na associação entre 2 molas, né, gente? É a constante K1 vezes o K2 dividido por K1 mais K2. Então essas são as 3 expressões, então, pessoal, que relacionam a nossa associação de mola em série. De uma maneira mais fácil, né, nós deduzimos, temos para N molas de mesma constante elástica, que eu coloquei constante K iguais aqui, e exclusivamente para 2 molas associadas em série. Agora a nossa brincadeira vai em cima da associação em paralelo, gente. Associação em paralelo. Aqui a coisa é um pouquinho diferente. Eu vou aplicar uma força F, imagina um bastão aqui, ó, preso a essas 2 molas de constantes diferentes. Eu vou aplicar uma força aqui, mas cada uma das molas tem uma força elástica diferente. A força que eu vou aplicar aqui é igual nas 2, mas a elástica em cada uma é diferente. Como assim? Eu aplico agora uma força F, o X dela é igual agora. Aqui o X era diferente, porque uma mola esticava mais que a outra, mas quando eu puxo elas pelo bastão, o X é igual. Só que a força elástica nessa mola 1 é diferente da força elástica nessa mola 2. Lógico, se as constantes forem diferentes, né? Se as constantes forem diferentes.
Sendo assim, pessoal, a força elástica dessa daqui é diferente dessa. O x é o mesmo. O x que teve essa daqui, pessoal, o x, o tanto que elongou, é igual. A gente pode escrever que o x é igual nessa situação. Ou seja, x1 igual a x2. Mas a força elástica que eu fiz aqui, uma mola vai ter que ser uma força maior que a outra, se as constantes forem diferentes. Logo, eu vou começar a nossa dedução não mais partindo do x igual, porque aqui o x, não mais do x uma soma, porque aqui o x é igual, mas a força é diferente. A força F que eu fiz aqui é a soma da força elástica 1 mais a força elástica na outra mola. A força que eu puxei tem que ser a soma das forças elásticas, tanto na mola 1 quanto na mola 2. Mas posso substituir no lugar desse F uma força elástica total, a soma dessas duas. Ficamos então que a partir da lei de Hooke, temos que o nosso K equivalente vezes, pessoal, o nosso X, que agora o X é igual, né? O X1 é igual ao X2. Sendo assim, é o K1, o mesmo X, que ambos esticaram o mesmo X, por X2. O X1 é igual a X2, né? Colocando o X em evidências agora, pessoal. O X em evidências, ficamos que o X é a soma do K1 mais um K2. Posso cortar o X, chegando na expressão, então, em que o nosso K, constante equivalente, é a soma do K1 mais o K2. E se tivermos 3 molas associadas em paralelo, 4 molas, 5, N molas, pessoal, a gente só vai somar o valor de cada uma das constantes, ou seja, mais um Kn. É assim, então, que a gente vai achar a constante equivalente numa associação em paralelo, pessoal. Também temos esse caso específico, né? Para N molas iguais, ou seja, de mesma constante, para N molas iguais, nós temos que o K equivalente é o produto entre o número de molas vezes a constante K, que é igual para todo mundo. Reparem que aqui a situação é um pouquinho diferente. Aqui, a constante equivalente sempre é maior do que qualquer uma das constantes relacionadas no brinquedo, gente. A constante equivalente sempre assume valores maiores do que qualquer um, caso contrário da associação em série. A equivalente sempre é menor que o K1 e K2. Já aqui na associação em paralelo, o K equivalente é sempre maior que o K1 ou que o K2. Beleza, gente? E assim a gente encerra essa nossa primeira aula aqui, pessoal. E agora vamos para uma aula para 2 exercícios que eu gostaria de fazer com vocês, pessoal. Até mais, gente!